Muito legal também, passa um primer. E como é que a gente começa a nossa aula? Eu vi que você trouxe aqui o MDF, né? Bom, a gente vai fazer então um gaveteiro, que é usando a tinta acrílica fosca e misturando com tecido também, trabalhando com esses dois tipos de material, a pintura e a colagem de tecido. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou preparar as gavetas para receberem o tecido, porque não é porque eu vou colar o tecido que eu não vou pintar, porque o tecido, a partir do momento que eu passar o Acriflex nele, que é esse produto aqui que eu vou usar, assim que eu passar o Acriflex, ele vai dar transparência no tecido. Então esse tecido tem que ter uma base branca para que não tenha nenhuma alteração de cor. O fundo, né, você disse? Isso, um fundo branco. O fundo, eu estou usando a tinta acrílica fosca, que é uma tinta que tem uma cobertura muito boa e ela dispensa o uso da base acrílica que a gente usava sempre antes da pintura. Acaba dando fundo com ela, né? Dando fundo, exato. Perfeito. Eu não preciso mais usar, posso ir direto na tinta. A menos, é claro, que o MDF, a madeira que eu esteja usando, não seja uma madeira muito lisinha, porque a gente tem algumas qualidades de madeira de MDF diferentes. Então, se o MDF que você estiver usando na sua peça não for muito uniforme, muito lisinho, aí precisa da preparação com a base acrílica antes de usar a tinta também. Fundo sempre branco? Com Não. acrílica fosca? Não, eu vou usar o fundo na cor que eu for pintar. Perfeito. Exceto nesse caso que eu falei da madeira do MDF não ser um MDF muito lisinho. Muito legal. Não tiver, a qualidade não estiver boa. Tá. Enquanto seca Fundo, né? esse fundo que eu passei para colar o tecido depois, eu já vou preparar a outra parte do gaveteiro, que aí eu vou usar a acrílica fosca na cor areia. Eu estou usando o rolinho só por uma questão de rapidez, de praticidade, é uma peça lisa. Nada me impede que eu use o pincel. Eu posso escolher o que eu preferir trabalhar. Ganha agilidade também com o rolinho, né? Além Exato. de espalhar Espalha simetricamente a tinta, né? E como a peça não tem detalhe, é uma peça mais reta, eu faço isso rapidinho com o rolinho. Uma demão, então, do acrílica fosca, que é o fundo, já é suficiente, Regina? Eu gosto de passar mais de uma. Tá, passa duas. Espera secar, passa a Passo segunda e vem com a cor ou areia assim, por cima. Exato, quantas Perfeito. forem necessárias. Porque eu vou passar a primeira demão, a própria tinta, toda a tinta, ela vai arrepiar a fibra do MDF. Então ela vai deixar o MDF um pouquinho áspero. Então eu vou passar uma demão, esperar a secagem, aí eu lixo a peça, sempre com uma lixa fina, não preciso lixar demais, é só mesmo lixando superficialmente. Tá, aí eu vou... Eu espero sempre secar entre uma demão e outra. Essa tinta é uma tinta fosca. Enquanto ela tem brilho, é porque ela ainda está molhada. Então, o ideal é que eu espere secar bem antes de aplicar a segunda demão. Tá? Novamente, vou deixar secar. Enquanto seca ali, eu já vou passando o produto no tecido. Esse produto, ele tem que ser o tecido tem que ficar bem impregnado com ele. Tá? A vantagem de passar ele, usar ele para colar o tecido, é que ele já vai impermeabilizar
e colar ao mesmo tempo. Então, assim que secou, a peça está pronta, eu só vou tirar a rebarba e eu não preciso invernizar nem nada, ela já vai estar impermeável. O que eu vou usar agora é o Acriflex. Sempre no avesso do tecido? Eu passo no avesso e no direito. Ah, passa dos dois Tá? lados. Né? Então, eu começo pelo avesso para já colar ele na minha peça. Acriflex, né? Acriflex. Acriflex, tá aí aparecendo, ó. Guardanapo também ou mais tecido, Regina? Esse é para tecido. Para tecido, pra específico para tecido, ótimo. Isso. Tanto que essa bandejinha que eu fiz com as bolas de barbante, eu fiz todas, tanto a bandeja quanto as bolas, eu fiz usando esse produto. Ai, que legal, né? Então ele serve, ele impermeabiliza e ele endurece o tecido. A bandeja, o prato é de juta. Você modela do jeito que você quer. Então passei bem. Aí eu vou colar em cima da gaveta. Tirando as bolhas que ficarem. Sempre vou empurrar de dentro para fora para tirar toda a bolha de ar. Isso aqui eu vou deixar secar. Eu corto sempre o tecido maior do que a superfície. E depois de seco, eu vou tirar essa rebarba com o estilete ou com a lixa, tá? Mas deixa sempre secar que facilita o trabalho. Agora eu vou começar a trabalhar com o stencil. O stencil, para fazer o stencil, eu usei duas cores de tinta acrílica, o marrom e o vermelho. Com uma brochinha, ou um pincel mais durinho, eu vou pegar bem pouquinha tinta, tiro o excesso e eu começo a fazer bolinha. E o stencil é legal porque acaba ficando perfeito para fazer encomendas também, né, Regina? Você mantém o desenho sempre igual. Então, ó, eu fiz uma parte do desenho com o marrom e uma parte do desenho com o vermelho. Sempre usando pouca tinta. Se a gente coloca muita tinta, essa tinta ela vai vazar para dentro do desenho e vai borrar. Então, eu tenho sempre que usar pouquíssima tinta. Vendo? Como é que é, meninos? Como é que é? Aí eu vou colocando aleatoriamente. E eu sempre começo, a hora que eu pego a tinta, eu sempre começo fora do desenho. Sempre com uma brochinha, melhor, né? Isso, sempre uma brochinha facilita. Então, sempre, o mais importante é trabalhar com pouca tinta. Ó, eu começo fora do desenho e aí eu vou para cima dele, preenchendo bem. Vocês viram que ela faz também aqui em cima e na lateral, né, Cecil? Então, aí você vai preenchendo à medida também. que quiser, você vai decorando toda a superfície da peça. E sempre trabalhando com as duas cores para combinar com o tecido que eu selecionei para as gavetas.
Tá? O Acriflex, ele tem que secar em torno de 12 horas. Aí você pode manusear, ele não vai ter problema, ele endurece o tecido, então o tecido vai ficar bem durinho, vai ser fácil de remover as rebarbas, tanto com o estilete cortando, quanto com Uma a lixa, lixa. às vezes, Você né? pode usar, eu trouxe até uma lixa de unha para dar o exemplo. A minha peça aqui ainda não está seca, mas se você lixar no cantinho da peça, você tira todo o excesso de tecido bem rente, ou usando o estilete aí de acordo com a preferência, tá? A tinta acrílica fosca é uma tinta que ela tem a secagem mais rápida e agora ela está com uma embalagem nova. Mudou um pouco a embalagem do produto, então antes ela vinha com a tampinha azul, agora ela está com esse novo display, tá? E ó, ela tá dessa forma aqui. Com muitas sugestões de cores também. Né? Ela tem uma secagem mais rápida do que as outras tintas. Ela tem uma cobertura bem melhor do que as outras tintas também. Perfeito, hein? Que lindo que fica. Eu preciso passar algum verniz, algum produto como um acabamento dessa peça? É necessário, sim. Eu finalizei com o verniz fosco porque eu não queria brilho na peça. Então eu usei o verniz fosco para finalizar, né? Porque a tinta, ela mantém a porosidade da madeira. Então, se não envernizar, a sujeira vai impregnar, então aí fica difícil de limpar. Então, você passando o verniz, nesse caso, ele não vai ter brilho nenhum, ele vai ficar do jeito que eu quero, totalmente sem brilho e fácil de limpar. Sujou, é só passar um paninho molhado e pronto, está resolvido. Capricho, ó. Tá aí aparecendo o site da Acrylex, que a gente sempre comenta aqui no site, tem passo a passo, tem novidades para todos vocês que gostam de trabalhar com artesanato, principalmente com pintura, né? A Acrylex é referência, todo mundo já sabe da qualidade dos seus produtos. E no site tem passo a passo, tem muitas novidades. Visitem o site acrylex.com.br. Mandar um abraço para todo mundo da Acrylex, sempre acompanhando ao nosso programa, sempre falando de todas essas novidades no mundo maravilhoso do artesanato e também passar o telefone da Regina aí, ó. Quem quiser conversar com ela que está na região do ABC, indo São Bernardo, Santo André, o pessoal falando também de São Caetano, ela vai nas lojas ali, mostrando sempre a qualidade dos produtos da Acrylex e os cursos também, né, Regina? Quem quiser tirar as dúvidas com você lá na região do ABC, só procurar as lojas, né? Só procurar que a gente está à disposição. Ela trouxe um Bauer ali, olha, eu fiquei apaixonado pelo aquele Bauer ali. Ela estava me explicando aqui nos bastidores a diferença do Bauer para pintura gestual, que às vezes olhando de longe parece gestual, e é o Bauer, que é um outro estilo de pintura e que faz toda a diferença numa bandeja. Olha a bandeja com Bauer ali, olha, que coisa linda. Aí já é um pouco mais difícil, né, gente? Aí já é um pouquinho de treino. Aí é um pouquinho de treino. Obrigado, viu? Ó, antes da gente colocar a aula da